Ministro, o que se configura dano moral na relação de trabalho e quais os tipos? O dano moral é aquele que resulta da violação de um direito da personalidade do trabalhador. Ele se configura quando o trabalhador é submetido a uma situação vexatória ou humilhante, ou ainda quando sofre um acidente no trabalho que compromete a sua capacidade de trabalho, parcial ou totalmente. No caso do dano moral resultante de uma humilhação por parte da chefia, como é que o empregador pode provar isso? Essencialmente pela prova testemunhal. É claro que se na audiência o empregador ou o seu preposto confessar aquela conduta que lhe foi imputada e que se considera vexatória ou comprometedora da dignidade do empregado, essa prova também será válida. Qual o ramo da justiça competente para julgar esse tipo de ação? As ações por danos morais resultantes de atos praticados no curso do contrato de trabalho relacionadas com a relação de emprego serão ajuizadas na Justiça do Trabalho. Essas ações devem ser ajuizadas na Vara do Trabalho, no primeiro grau, onde se realizará audiência e, posteriormente, se proferirá a sentença. Dessa decisão, cabe recurso para o Tribunal Regional do Trabalho e, posteriormente, para o Tribunal Superior do Trabalho. Ao provocar a justiça, o trabalhador é que define quanto quer receber de indenização ou isso fica a critério do juiz? Todo pedido formulado perante o Poder Judiciário deve ter a expressão do seu valor econômico, ou seja, a parte, por intermédio do seu advogado, deve dar àquela situação de dano moral uma expressão econômica. O juiz, ao julgar, é livre para fixar o valor da condenação, observando como limite o que foi pedido pela parte. Ao fazer essa mensuração do que deve ser pago efetivamente à parte, o juiz deverá levar em consideração a gravidade do dano e a capacidade econômica do empregador. Na opinião do senhor, essas ações que estão tramitando com relação ao dano moral estão de alguma forma sendo prejudiciais às partes ofendidas? Absolutamente não. Fala-se muito na existência de uma indústria do dano moral, o que não é verdade. O que ocorre, sim, é que o reconhecimento dos danos morais na relação de emprego é um fenômeno relativamente recente e resulta do reconhecimento da condição de cidadania do trabalhador. Como costuma dizer o professor uruguaio Oscar Hermida Uriarte, o trabalhador não tira o paletó de cidadão para vestir o macacão de operário. E é por isso que no ambiente de trabalho deve ser respeitado como cidadão que é. Agora, como é um fenômeno relativamente recente, como eu já disse, o ajuizamento dessas ações e o pronunciamento da justiça no reconhecimento do direito à indenização por danos morais, há ocasionalmente alguns excessos em determinadas ações. Mas esse é um processo natural de amadurecimento das partes até que se forme uma jurisprudência clara e objetiva em relação aos limites desse tipo de ação.